o Flávio Bolsonaro veio aos Estados Unidos para defender o Brasil das tarifas. E a gente vai falar sobre coisas que nem o próprio Flávio está falando. Vamos falar sobre o que ele disse, a lógica por trás do que ele disse e quais são os próximos passos nesse processo. Por que o Lula quer tanto assim a tarifa? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a campanha de difamação espetacular contra mim nos últimos dias para atingir o Flávio Bolsonaro. Eu vou responder algumas coisas. Eu vou pensar se a gente vai falar sobre algumas coisas internas da campanha ou não. Vamos ver. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Eu, como sempre, sou um escravo do seu like. Eu preciso que você clique no like para que o programa chegue ao máximo de pessoas possíveis. Vocês também vão entender por que eu não estou em Washington com o Flávio. A gente vai falar sobre isso, sim. Sobre isso a gente vai falar. Eu peço a você, então, que clique no like. Eu quero que você encaminhe esse programa para o máximo de pessoas possíveis. Se você está assistindo no X, aquele botãozinho maroto do repost também faz chegar. O X é bom porque faz muita gente que me odeia assistir o programa. É muito bom isso. Então eu peço a vocês que mandem o programa nos seus grupos de WhatsApp, mandem para os amigos, mandem também para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo. Flávio veio aos Estados Unidos, falou de tarifa, a imprensa está absolutamente louca, desesperada, meu telefone não para, e ele publica um videozinho, bem mais ou menos, a assessoria de imprensa dele publica um release escrito claramente pelo ChatGPT, não há uma entrevista de quebra-queixo, não temos uma imagem para passar aqui hoje, não tem uma entrevista coletiva, a imprensa não recebeu a íntegra do que ele falou dentro do USTR, e como não pode ser gravado, não se sabe exatamente o que ele falou. Eu vou te falar, tá? A gente tenta sentar e deixar o nego trabalhar, fazer o que tiver que fazer. Uma puta merda, que campanha desgraçada, meu irmão. O nego não se ajuda. Nego não se ajuda, cara. Nego não se ajuda. É tão difícil assim fazer um press release? Precisa do ChatGPT? É tão difícil gravar um vídeo que tem alguma coisa, alguma substância para a imprensa? É tão difícil entender que precisa gerar uma imagem para ser repercutida nos jornais? É tão difícil entender que se você é o centro das atenções, esse é o momento de você brilhar? Desculpem o desabafo aqui, mas é que, porra, Flávio falou às 10 horas da manhã. 1h da tarde não tinha press release ainda. As coisas que eu fico, sabe? Depois a gente perde. Aí não sabe por que a militância é desengajada, por que a imprensa, a gente toma de 7-1 na imprensa todos os dias. Aí ficam as pessoas, ai meu Deus, a Andréa Sadi vai falar que o Flávio falou não sei o quê. Ai meu Deus, se a gente fizer isso, a imprensa vai falar mal. Puta que pariu, meu irmão. Desculpa, depois vocês não gostam que eu fale palavrão. Vou falar o quê? Vou falar o quê? Porque o grande assunto, o assunto que é importante para essa semana, o assunto que o Flávio deve brilhar, é a vinda dele aos Estados Unidos. O Flávio veio aos Estados Unidos para dissuadir o governo Trump, tentar dissuadir o governo Trump, tentar dissuadir o representante comercial dos Estados Unidos a respeito da aplicação de tarifas que eles anunciaram que vão aplicar ao Brasil. A audiência pública teve início no dia de ontem, segunda-feira, às 10 da manhã. Diversas pessoas foram ouvidas. Eu deveria estar lá, não fui, e vou explicar por quê. Acabei mandando meu comentário por escrito. Mas estava lá a Associação da Indústria Brasileira do Arroz, Sociedade Rural Brasileira, Confederação Brasileira da Agricultura e Pecuária. Hoje estava lá o Flávio. O Flávio abriu o primeiro painel do dia, apresentou os pontos que explicavam por que os Estados Unidos não devem impor tarifas contra os produtos brasileiros. E aí, o que você imagina? O que você imagina é que ele vá sair, os repórteres estão esperando na porta, ele vai sair, vai ter um quebra-queixo e ele vai perguntar, cadê o Lula? Cadê o Lula? Por que o Lula não está aqui?
Essa é a imagem que tinha que estar em todos os jornais de hoje. Cadê o Lula? Por que o Lula não está aqui? Cadê? O Brasil tem uma agência chamada Agência de Promoção a Exportações. Apex. Sede é em Miami. Cadê o presidente da Apex? O que o presidente da Apex tem de mais importante para fazer do que está aqui? Por que eu, como senador, estou aqui e o presidente da Apex não está aqui? Cadê o ministro da Indústria e Comércio do Lula? Por quê? Por que isso está acontecendo? Por que eu não estou passando no ar no programa de hoje essa sonora? Por que isso não está rodando em todos os lugares? Por que isso não está rodando no Jornal Nacional? Que assessoria de imprensa é essa, meu Deus do céu? Aí depois dizem que sou eu o assessor de imprensa do Flávio Bolsonaro, que eu falo tudo que o Flávio Bolsonaro tem que fazer. Meus filhos, se eu falasse, não seria este caos, essa campanha. Vocês podem ter absoluta certeza. Ia ter outros problemas. Iam achar que era uma campanha de extrema direita. De fato, iam. Eu estaria fazendo uma campanha muito mais à direita do que está sendo feita. Mas esse tipo de vacilo, de vagabundagem técnica, não, isso não. Aí vocês desculpem. Isso é uma coisa que eu sou conhecida pela minha competência. Pô, nego dizendo aqui no chat, Flávio, me ajuda a te eleger. Você que está em casa, você não queria ter um vídeo para retweetar, uma fala do Flávio, arregaçando, uma Flávia, não tem como não repercutir o que eu estou falando aqui. Você não queria ter isso? Mas você não tem. Você tem um vídeo de um Flávio com uma parede. Puta merda, meu amigo não entende nada. Nada de imagem. É o Flávio de terno com uma parede de tijolinho gravando um vídeo repleto de chavões. Eu tenho vontade de chorar, gente. Eu tenho vontade de chorar. Se vocês soubessem o quanto que custa esses profissionais de comunicação, cara. Se vocês soubessem. Qual é a tese aqui? O que o Flávio veio defender que é maravilhoso para a campanha dele? O Flávio veio defender aqui o cui bono. O que é cui bono, né? O cui bono, expressão de latim, né? Não tem a ver com o cu de ninguém. Cui bono significa quem se beneficia. A quem beneficia a imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos ao Brasil? Essa tese é a tese central da fala do Flávio. Porque as tarifas acabam premiando o grupo que elas pretendem punir. E é por isso que precisa ser dito que o governo Lula tem adotado uma estratégia deliberada para provocar os Estados Unidos para que essas tarifas sejam aplicadas. O Lula quer a briga, ele é beneficiário da briga, porque ele entende, provavelmente de maneira correta, que ele só tem a se beneficiar ideologicamente e eleitoralmente disso. Eleitoralmente, com um argumento que a imprensa repete ad nauseam, de soberania, de que ele está protegendo o Brasil de um ataque. Que o Brasil é vítima de um ataque e como o Flávio é aliado do Trump, o Flávio está no time que sofre o ataque. Essa é a meta-notícia. Ideologicamente, porque as tarifas tornam o comércio com os Estados Unidos mais difícil, uma vez que o comércio com os Estados Unidos se tornam mais dificultados, as tarifas passam o Brasil começa a comercializar mais com a China. Essa era a tese, inclusive, central do meu depoimento. E o Flávio cita no documento dele que as tarifas já foram testadas, fracassaram no caso do Brasil. Em 2025, as tarifas não mudaram a conduta do STF, não reduziram a censura, não produziram nenhuma concessão relevante do governo brasileiro, não eliminaram nenhuma das 6 práticas investigadas pelo STF. Pelo contrário, durante o período de maior pressão tarifária, o governo Lula ganhou força política e a oposição passou a ser acusada de ter pedido aos Estados Unidos que punissem o Brasil. Isso está escrito no documento do Flávio. E ele também diz que tudo isso, ele alega, né, que tudo isso contribuiu para que as tarifas sejam transformadas numa arma eleitoral. A narrativa construída pela esquerda, endossada pela imprensa, de que a oposição brasileira teria ido aos Estados Unidos pedir punição contra o próprio país. Assim, uma medida americana que deveria pressionar o Lula acaba sendo usada para desgastar justamente os setores mais
anti-Lula e mais dispostos a se negociar com Washington. Não é uma mensagem difícil. E é espetacular você ter a possibilidade de explicar isso de forma muito clara. Porque uma vez que você revela um truque de mágica, ele perde a graça. Uma das formas mais bem-sucedidas para destruir narrativas falsas é você explicar o que o outro lado está fazendo, qual é o truque do outro lado. Daí parte a ideia de que, e esse é o argumento do Flávio, é um argumento muito feliz dentro do USTR, você diz o seguinte: se você faz isso, você está ajudando quem é contra os Estados Unidos e prejudicando aqueles que têm boa vontade para negociar. Você está prejudicando os próprios interesses econômicos dos Estados Unidos. Por que ele está dizendo que isso prejudica o interesse econômico dos Estados Unidos? Porque ele está preocupado com os Estados Unidos? Não, porque ele sabe que os americanos são pagos para se preocuparem com os interesses americanos. E ele lembra, no argumento dele, que os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil e que uma deterioração da relação bilateral ia expor dezenas de bilhões de dólares de exportações americanas a retaliações brasileiras, que é tudo que o Lula quer. E os consumidores americanos iam pagar mais caro por produtos importados, empresas americanas instaladas no Brasil seriam afetadas, setores protegidos pelos Estados Unidos como propriedade intelectual iam se tornar alvo, podem se tornar alvo de medidas retaliatórias brasileiras. E esse clima hostil aos Estados Unidos é que abre espaço para o que eu falei, que é o componente geopolítico, que o governo Lula tem promovido uma agenda de desdolarização, aproximação da China, BRICS, sistemas alternativos ao dólar. E nesse contexto, essas tarifas americanas servem para empurrar o Brasil ainda mais para a China, como eu disse nos meus argumentos escritos. Não dá para eu citar todos os argumentos do Flávio aqui. São 86 páginas. Lembrando, o Brasil enviou 19 ridículas páginas. O Flávio enviou fucking 86 páginas com anexos, com referências no padrão ABNT, aqui é Blue Book, que chama. E ele não nega os problemas identificados pela investigação da seção 301. O que ele nega é que as tarifas sejam os remédios adequados. E aí o documento do Flávio diz, e foi a fala dele lá, que os problemas devem ser resolvidos através de negociações, reformas internas, cooperação bilateral e, principalmente, instrumentos direcionados a indivíduos em específico, ou seja, sanções a indivíduos, e não a uma tarifa ampla que pune toda a economia brasileira, com exceção dos poderosos que fizeram com que o Brasil chegasse nessa situação. Então, o que o Flávio disse aqui nos Estados Unidos, está dizendo, que ele está fazendo, melhor dizendo, é defender você, defender o seu emprego, defender a sua empresa, defender o produto que você compra que vem dos Estados Unidos, as exportações que eventualmente você faça para a América. O que ele está defendendo é o Brasil, de uma medida que o Lula apoia. É tão difícil explicar isso? Eu não vou passar o vídeo do Flávio, porque... Passa um pedaço aí. Acabei de fazer aqui a defesa do Brasil contra as tarifas e contra o Lula também. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, dos produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa dessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas ao presidente dos Estados Unidos. Ele é que vai tomar a decisão dele política no final. Então fiz ali a minha parte, estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil. Estou aqui fazendo a minha parte, mesmo sem ser o presidente da República do Brasil ainda, estou aqui fazendo o meu trabalho, defendendo aquilo que eu acredito, defendendo os interesses do povo brasileiro. E aí, gente, vocês sabem, né? Ó, o PT, ó, é o partido das taxas. E a gente, em inglês, ó, não entendi essa mãozinha. Esse é o PT que a gente tem hoje, que está pensando em disputa de poder, ao invés de pensar em defender o povo brasileiro. Sigo defendendo
os brasileiros, enquanto o Lula segue defendendo os bandidos brasileiros. Chavão, não dá para fazer um vídeo, gente, com um prédio de cara de prédio governamental no fundo. Washington tem um a cada esquina. Não dá para fazer um texto mais combativo. O que tem para a gente extrair disso? Porque a ação em si, não se enganem, o Lula sentiu a participação do Flávio. Não é à toa que ele publicou um textão no X dizendo que era inaceitável que a família Bolsonaro queria submeter ao Brasil aos interesses dos Estados Unidos e que a nossa soberania é inegociável. E sem falar, eles sentiram, porra, o Lula acusou o golpe. Cara, olha só, não precisa ser o gênio de estratégia de campanha. Quando você consegue este tipo de tweet do seu adversário e você o seu adversário é o presidente, ele mordeu a isca. Ele iniciou uma discussão com você num tema que te é favorável. Não pode perder uma oportunidade dessa. Mas a Globo News vai falar mal. Porra, a Globo News vai sempre falar mal. Se o Lula não gostou, é lógico que a imprensa, a quem ele dá tanto dinheiro, também não vai gostar. E é por isso que eu quero fazer aqui, vou fazer um negócio aqui que é o seguinte, para você de casa, vão trazer argumentos para você. Toda hora a imprensa vai trazer um troço e você talvez não saiba responder. Qual é o papel da campanha do Flávio? Garantir que você saiba responder à imprensa. Isso é uma confusão de papel, há uma confusão mental. O papel da campanha do Flávio não é garantir que a imprensa vá falar bem dele. O papel da campanha do Flávio é garantir que, a imprensa fale do que ele quer que seja falado, e segundo, que você, eleitor do Flávio, tenha capacidade de responder à imprensa militante. Assim, não tem nada assim muito nem controverso no que eu estou dizendo. Alguém discorda de mim no chat, não? Então eu vou fazer aqui o que a campanha deveria estar fazendo. Eu já disse, a imprensa trabalha para o Lula. E o Flávio não consegue dizer isso. Já não repararam? Vocês já ouviram isso da boca do Flávio? A imprensa trabalha para o Lula? Grande parte da imprensa é paga pelo Lula? Não tem um antagonismo à imprensa. A imprensa é o sistema. A nossa candidatura é antissistema. Por que não há antagonismo da campanha antissistema ao principal braço do sistema, que é a imprensa? Eu mostrei aqui na quinta-feira. A imprensa é paga pelo Lula. Então, não importa, ninguém se importa com as 87 páginas escritas pelo Flávio. O Flávio podia ter escrito aqui o Tratado das Nações de Montesquieu, ele podia ter escrito aqui o Bill of Rights americano, podia ter sido William Blackstone escrevendo o que o Flávio escreveu, não ia fazer nenhuma diferença, a imprensa ia dar porrada. Porra, essa é a imprensa que bate na Constituição americana, o documento mais duradouro e consequente da história ocidental. Agora, o nosso lado não pode se acovardar. A gente precisa saber que eles vão falar mal da gente, não importa a razão. E a gente precisa gostar da polêmica. O bolsonarismo ama a polêmica. A polêmica nos ajuda. O povo odeia a Rede Globo. Se a Rede Globo fala mal de você, isso é uma coisa maravilhosa. E aí o que você faz? Você bate boca com o sistema. Então, imagine uma coletiva de imprensa fictícia com o Flávio, tá? Aí começa. A imprensa vai lá e pum. Começa com a alegação de que o Flávio tinha pedido adiamento das tarifas com o Brasil para depois da eleição, porque ele queria faturar politicamente em cima disso. Essa é a versão da imprensa e do governo Lula, que dá na mesma coisa. Mas a verdade, qual é a resposta? O Flávio pediu tarifa. A verdade é que o Flávio pediu suspensão das tarifas e abertura imediata, não depois da eleição, de uma mesa de negociação entre os dois países com prazo de 180 dias.
Ou seja, o Flávio está pedindo para a negociação começar com o governo atual. Ele está dando ao governo Lula, por escrito, a chance de negociar, coisa que o governo Lula escolheu deliberadamente não fazer. E por que ele está pedindo a suspensão e não o cancelamento? Porque nesta etapa é seu único caminho procedimental para que as tarifas não sejam impostas imediatamente. Aí você fala, olha, espera mais 90 dias, cara, as coisas vão mudar aqui. E aí você pode ter uma negociação de boa-fé, seja da minha parte, porque eu vou ser o presidente eleito, seja por parte de um governo, se o Lula for reeleito, Deus nos livre, por um governo que não tem mais um incentivo de lacrar eleitoralmente. E aí, quem sabe, você consiga uma negociação mais técnica. É difícil dizer isso numa coletiva de imprensa? Outro assunto. O Lula te chamou de traidor da pátria. Será que isso é traidor do Brasil? Eu, se fosse o Flávio, diria traição é torcer para o seu país ser tarifado, para todo o seu povo ser prejudicado, como faz o Lula. O Flávio, por outro lado, protocolou um documento contra as tarifas no mesmo processo em que o governo Lula escolheu se omitir até o último momento. Inclusive, não enviando um representante do Brasil para participar da audiência pública que discutiu o tema. Não só o Lula se omitiu, como ele provocou, esbravejou e transformou o prejuízo dos brasileiros material em peça de campanha. O seu sofrimento para o Lula, o Flávio deveria estar dizendo, não importa desde que os números dele na pesquisa subam. Sem tarifa, o palanque da soberania do Lula acaba e por isso que ele quer tarifa o quanto antes. Mas então o traidor da pátria é o cara que luta contra as tarifas? Pelo amor de Deus. É fácil de explicar. Outro argumento, dentro da mesma ideia, o argumento de que em 2025 o Flávio e o Eduardo apoiaram o tarifaço americano, mas agora eles dizem, como a gente viu nas alegações do Flávio, que foi ineficaz. Não seria uma contradição? Uma pergunta que um jornalista poderia fazer. A resposta mais coerente seria de que em nenhum momento o Flávio e o Eduardo apoiaram tarifas contra o Brasil, e o mesmo vale para mim, Paulo. Pelo contrário, vocês sabem disso, desde o primeiro momento a gente deixou claro que a gente não acreditava que as tarifas seriam o meio ideal para alcançar os objetivos estratégicos que a gente estava propondo. E isso foi confirmado pela prática, afinal, tarifa de 50% não mudou nada, não corroborou para que as práticas apontadas pela investigação da Seção 301 cessassem, então as tarifas falharam. O mesmo, no entanto, e o Flávio poderia ter dito isso, não pode ser dito sobre a Magnitsky, ou as sanções de visto, cujo efeito prático foi notável. E, além disso, não é segredo para ninguém que o Flávio defendeu diretamente em reuniões e por escrito junto às autoridades americanas, inclusive com carta ao Rubio, que as novas tarifas não fossem impostas ao Brasil. Então, não tem nenhuma contradição. Está bem respondido? O que nos leva a outra alegação relevante, que é repetido pela esquerda e pela imprensa, que é a ideia de que o Flávio, o Eduardo e eu teríamos atropelado a negociação oficial do Itamaraty com o governo dos Estados Unidos. Tá aí, da imprensa. O que dizer sobre isso? Essa talvez seja a mais ridícula de todas, porque enquanto o Flávio, o Eduardo e eu buscávamos canais formais que o governo dos Estados Unidos abriu para discutir a Seção 301, consulta pública com prazo aberto, qualquer cidadão interessado podia participar. O Itamaraty, o Ministério da Indústria e Comércio, a Apex, todo o governo Lula escolheram conscientemente não participar do processo, porque eles querem, como eu venho dizendo, é que o Brasil seja tarifado, pô. Aí vem um imbecil de um especialista da FGV na Veja, fala, não, essa participação atrapalha. Meu filho, são 11 meses que essa negociação está ocorrendo e o Brasil não conseguiu nada. Eles só decidiram enviar a consideração por escrito depois que souberam da participação do Flávio. E mesmo assim enviaram um documento com, sei lá, um quarto do número de páginas do que o Flávio escreveu. Então a gente não pode atrapalhar a negociação do Itamaraty, porque não existe negociação com o Itamaraty. Isso é uma invenção. Aí vem o PC7 e diz que a tentativa de Flávio Bolsonaro em reverter o tarifaço do Trump é um tiro no pé. O PC7 não gostou. O argumento deles é que, para pedir o recuo do governo Trump, o Flávio teria que recorrer a argumentos que tornam a posição do Trump política, juridicamente ou tecnicamente insustentável. Mas a verdade é que esse é um dilema falso.
Em nenhum momento o Flávio questionou a existência da investigação da seção 301. O ponto é que o remédio do USR, o que eles estão... Não dá para negociar. Vai negar que tem censura no Brasil? Vai negar que tem corrupção no Brasil? Vai negar que o Brasil não respeita propriedade intelectual e tem pirataria? O único ponto contestado é a questão do PIX. Mas vai negar os outros achados que são os principais? Não tem como negar. Nós somos as vítimas. O ponto é que o remédio que o governo americano está propondo, e o USR especificamente, para os fatos apontados, que são reais e incontestáveis muitas vezes, não resolve o problema. Então se trata de questionar a posição do Trump ou do governo dos Estados Unidos, não é isso, mas sim garantir que os responsabilizados pelos fatos apontados não sejam os inocentes que não têm nada a ver com a história, mas sim os agentes que permitiram que o regime de censura e perseguição no Brasil se instalasse e fosse mantido. Vendo que esse argumento era frágil, vamos para outro ponto. A imprensa passou a apontar outra coisa. Olha essa manchete do Valor Econômico. Flávio liga Master ao governo Lula, mas omite sua conexão com Vocaro em documento aos Estados Unidos. Puta merda. Por que o Flávio citou o Master ao falar do Lula, mas não falou que conhecia o Vocaro? A resposta é que o documento responde especificamente às perguntas das autoridades americanas. Qual seja, a tarifa corrige práticas apontadas pela investigação? No capítulo que trata da corrupção, o foco é mostrar a captura do aparato de fiscalização do Estado brasileiro. Gilmar Mendes! Gilmar! E o caso Master demonstra a profundidade dos vínculos entre a corrupção empresarial e governamental. Em outras palavras, a relação do Flávio com o Vocaro, que não é uma relação de intimidade, não se deu para além do escopo da Corte, não tem nada a ver com o objeto da investigação e com a pergunta direcionada pelas autoridades americanas. Não há corrupção ou suspeita de corrupção envolvendo o Flávio Bolsonaro. Não há suspeita. Nem os críticos mais ferrenhos foram capazes de dizer que havia uma suspeita de corrupção. Já o governo Lula, né? O governo Lula a gente deixa claro no documento. Tá lá a história do Lula recebendo e aconselhando o Vocaro, tá lá a atuação do Banco Central do Lula, tá lá a atuação do Lewandowski, tá lá a atuação do Jacques Wagner, tá lá a atuação do Guido Mantega, tá lá. O claro que falamos do Alexandre de Moraes, a gente explica no texto, Flávio explica no texto que Alexandre de Moraes e Lula são a mesma coisa. São o que a gente chama de o regime. Então não tem por que o Flávio citaria Dark Horse. O cara do Valor Econômico, quando escreve um troço desse, eu sei que tem a má fé, óbvio, não estou questionando aqui, dizendo que o cara do Valor Econômico não teve má fé. Claro que teve má fé. Mas a má fé não precisa ser, pelo menos, travestida de alguma forma em algo intelectualmente palatável. O cara não escreve um troço desse e risca assim e fala, não, isso aqui não dá para escrever, não. Ah, Paulo, isso pode até não fazer parte da investigação, mas e o PIX? O Flávio não quer entregar o PIX para os Estados Unidos? Essa acusação veio do Lula. O Lula falou isso. E a imprensa, sem dúvida nenhuma, ia perguntar ao Flávio o que o Lula não perguntou, o que o Lula afirmou, né? Afinal, o Lula é o chefe da imprensa. O Lula falou naquele textão lá que a gente já mostrou aqui. Eu tenho que ser sincero, mesmo o Lula sendo chefe da imprensa, até que a imprensa deu pouca repercussão para essa acusação. Porque no capítulo do PIX, o Flávio não cedeu 1 centímetro sequer às alegações do USTR. Pelo contrário, tem lá, concessões, ele diz, nenhuma. Defendeu que o PIX é uma infraestrutura pública soberana do Brasil, criada no governo do pai dele e que não pode ser sancionada sob o risco de prejudicar até mesmo os interesses americanos. Eu diria o seguinte, no processo da seção 301, ninguém defendeu tanto o PIX como o Flávio Bolsonaro. A única coisa que ele fez aqui foi diferenciar a defesa do PIX da defesa das empresas americanas de cartão de crédito que pagam impostos altos, de fato, e isso acaba prejudicando o consumidor brasileiro que tem que arcar com juros maiores no cartão de crédito. E a única proposta dele foi menos imposto e mais concorrência no setor de crédito, o que não tem nada a ver com o PIX que permanece inalterado. Pelo contrário,
Você não gostaria de ter mais concorrência no setor de crédito? O Pix substitui um Mastercard? Você não queria ter um Visa, um Mastercard, um American Express que não cobrasse taxas e tarifas pornográficas? Uma enorme parte delas sendo imposto? Ora, um governo que acredita em economia liberal vai realmente propor menos impostos e mais concorrência. E para terminar, eu quero levantar aqui um tema que as pessoas vira e mexe perguntam. O Flávio Bolsonaro abandonou o enfrentamento ao Alexandre? Por que ele não pediu sanções especificamente contra o Alexandre? E aqui tem que haver uma justiça, né? Que é começar reconhecendo que poucos enfrentaram mais o regime do que a família Bolsonaro. O Jair Bolsonaro está preso, o Eduardo Bolsonaro está exilado, o Flávio Bolsonaro é perseguido. Eu vou fazer aqui, eu não sei se sabe disso, mas eu vou fazer aqui uma... Eu não vou... Isso aqui não... Agora, tudo que se fala contra qualquer pessoa é ataque. Porra, leiam o Antifrágil, pelo amor de Deus, do Taleb. A ideia do antifrágil do Nassim Taleb, que a gente está precisando muito disso no Brasil. O Trump é o antifrágil encarnado. Agora, tudo que você fala no Brasil é ataque. Mas eu estou vendo umas falas do Zé Trovão, deputado Zé Trovão, que eu conheço, me dou bem, etc., a respeito do Jair Bolsonaro, e eu não acho essas falas justas. Nem sempre o Jair Bolsonaro tomou a atitude que eu gostaria que tivesse tomado. Por exemplo, no 7 de setembro, após o 7 de setembro de 2021, ele falou aquele que a gente no negócio do eu autorizo, né? Aquela fase, pô, não vou mais obedecer às ordens do Alexandre de Moraes. E aí, 2 dias depois, o Michel Temer faz uma cartinha que o Bolsonaro assina de pedido de desculpa, foi mal, estava doidão, e é feito, eu já expliquei aqui, já contei a história de que é feito um acordo caracu, onde o Alexandre tinha prometido uma série de coisas ao Bolsonaro, e o Bolsonaro tinha prometido aliviar a pressão em relação ao Alexandre. Eu nunca escondi aqui que eu achei isso um erro de cálculo. Mas eu acho que o Zé Trovão sabe que uma das promessas que o Alexandre fez ao próprio ao Jair Bolsonaro teve a ver com a liberação da prisão do próprio Zé Trovão. Então, eu acho sacanagem, e foi solto, tá? Naquele momento, o Bolsonaro ainda achava que tinha dado um golpe de mestre e que o Alexandre cumpriria tudo que tinha combinado, que ia encerrar os inquéritos, etc, etc. Então, assim, eu acho que se tem uma pessoa que não pode chamar o Bolsonaro de covarde ou qualquer coisa do tipo, é o Zé Trovão. Ele só tá solto por causa do Bolsonaro. A gente tem que ter gratidão às pessoas, né? E eu não sei se isso é público, eu acho que isso nunca foi público, tá? Acho que ninguém nunca contou essa história. Acho que poucas pessoas sabem o que aconteceu, poucas pessoas sabem efetivamente o que aconteceu. Eu tô contando para vocês, não tenho nenhum problema com isso. Eu fui muito crítico a esse acordo caracu na época, e hoje eu continuo crítico e continuo dizendo que foi uma bosta de acordo, mas foi uma bosta de acordo que libertou o Zé Trovão. Aí o Zé Trovão vai falar mal do cara que fez um acordo pedindo, e digo mais, tá? Eu vou afirmar aqui categoricamente. O assunto Zé Trovão foi discutido na conversa telefônica entre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Com o Jair Bolsonaro, naquele momento, com as ruas inflamadas e com força, falando a respeito do Zé Trovão. De novo, não é ataque ao Zé Trovão. Daqui a pouco cai. Zé Trovão, se tu vier com esse negócio de estou sendo atacado, porra, eu vou te chamar de viado, tá? Isso não é um ataque, eu só tô dizendo que eu acho que é injusto. Isso é uma defesa do Jair. Então eu tô dizendo aqui, né, tem que ser justo, reconhecendo que pouca gente enfrentou mais o regime do que a família Bolsonaro. E cada um tem o seu... Agora, cada um tem o seu papel. O Flávio, enquanto pré-candidato, em muitos sentidos, depende de decisões do STF e do TSE. Então, ele não pode ser a ponta de lança a respeito desse assunto. Não se trata de não enfrentar, mas sim de decidir
que fará esse enfrentamento de maneira mais vocal, ou de maneira menos vocal, de maneira a diminuir os riscos de perseguição. Quem faz esse papel? Esse papel sou eu. Essa discussão continua mais viva do que nunca aqui. E tem que ser um pedido pelas pessoas certas, e os avanços estão sendo feitos. Podem ter certeza. E por que eu queria uma coletiva de imprensa hoje? Porque que se eu tivesse, eu estou afirmando aqui, se eu estivesse com o Flávio Bolsonaro em Washington, nós teríamos uma coletiva de imprensa onde o Flávio teria respondido essas perguntas. Uma pergunta ruim de um jornalista é uma oportunidade de você dar uma resposta boa. Ficou frase bonita essa, né? Parece frase de publicitário. Mas é uma oportunidade de você avançar a sua. Eu falo sempre o seguinte: a verdade é a melhor narrativa de todas, porque ela prova a si mesmo. E a verdade é que o Lula está cavando essas tarifas e o Flávio está brigando contra elas. E ele tem que brilhar agora. Ele tem que brilhar. Eu estou fazendo a minha parte. Eu submeti meus comentários por escrito. E nos meus comentários eu aleguei algumas coisas que baseiam a nossa opinião de que os Estados Unidos não devem aplicar tarifas no Brasil. Uma das coisas que eu escrevi foi que a tarifa, no final das contas, atinge o alvo errado. Os abusos investigados pela censura, perseguição judicial e etc., e eu escrevi na condição de vítima, não são atos da economia brasileira, mas de autoridades públicas que são identificáveis, sobretudo do STF do governo Lula. E, nesse sentido, as tarifas afetam a todos, os exportadores brasileiros, os exportadores americanos, a sociedade, mas não afetam os responsáveis pelas violações analisadas, como o Alexandre de Moraes, ou Gilmar Mendes, ou Lula. Não só isso, as tarifas favorecem politicamente o grupo que permitiu que essas coisas acontecessem. E o pior, e eu digo isso no meu texto, as tarifas dão mais uma justificativa para que a oposição seja criminalizada. Ora, o STF já está tratando o nosso trabalho nos Estados Unidos como algo criminoso, uma forma de traição, ataque às instituições, e uma tarifa ampla certamente ia ser usada como a prova política da narrativa deles. Então o discurso deles de perseguir a oposição fica facilitado. Eu escrevi isso no meu texto. E os Estados Unidos ajudariam a alimentar a perseguição que eles estão tentando combater. Outro ponto que eu trouxe, poucas pessoas teriam capacidade de escrever sobre isso. Eu acho que eu escrevi mais que o governo brasileiro. O ponto de que a política externa americana para o hemisfério ocidental entra em contradição com essas tarifas. Entendam o seguinte: a política declarada dos Estados Unidos é de impedir a expansão da influência estratégica chinesa no nosso hemisfério. Só que as tarifas enfraquecem os nossos vínculos econômicos com os Estados Unidos e empurram o Brasil para a China. Então, isso viola a política externa do próprio Estados Unidos. Esse argumento é um argumento fortíssimo. E aí o que eu digo, que é que em vez de tarifas que causam tudo isso, o meu argumento é que os outros instrumentos devem ser adotados, como novas sanções Magnitsky, inclusive contra o Gilmar Mendes, além do Alexandre, as revogações de visto. Já falei para vocês sobre a seção 7031C, que permite tornar autoridades estrangeiras e os seus familiares inelegíveis para entrada nos Estados Unidos em caso de corrupção. Então são instrumentos, vamos no filho da puta responsável, em vez de punir a população, em vez de facilitar a perseguição, e é isso que a gente tem dito nas nossas conversas em Washington. E uma pergunta justa que você pode estar fazendo é: pô, Paulo, você está falando que tinha que ter acontecido um monte de coisa em Washington, coletiva, pô, se você está enviando tudo isso por escrito, por que você não foi a Washington dessa vez para participar presencialmente da audiência? Por que você não deu essas entrevistas? Por que, Paulo? Por que você está fazendo o programa do estúdio? Bom, eu estou sendo objeto de uma campanha coordenada de difamação. Eu sei disso. E a mim, eu confesso a vocês, isso importa muito pouco. Eu não tenho nada a esconder, já tentaram assassinar minha reputação antes. Já fui cancelado e passo bem, eu sempre digo isso. Mas o meu dever aqui, como brasileiro, é me preocupar com o que é melhor para a eleição do Flávio. E eu vou falar sobre isso.
Vou falar sobre essa campanha de difamação. Vou explicar por que eu não fui para Washington, mas vou falar sobre isso melhor depois do break. Pois bem, eu estava dizendo que eu não vim a Washington. Por que eu não vim a Washington falar da tarifa e sobre a campanha de difamação? Os jornais ficaram malucos, né? Tem alguma notícia aí, Gabriel, sobre a publicação? Acho que eu mandei, essa que eu mandei agora no grupo pode ser do UOL, mas foram vários aqui. Posso pegar o UOL, posso pegar tem o Globo, Estadão, Paulo Figueiredo desiste. Tem essa aí para botar na tela? Essa aqui. Paulo Figueiredo desiste de falar contra a tarifaça em audiência nos Estados Unidos. Poxa, por quê? Por quê? Bom, eu sei, eu reconheço que eu estou debaixo de uma campanha coordenada de difamação. Eu não sou idiota, eu reconheço os apelos. Eu vivo disso, gente. Não de difamação, mas de comunicação. Eu sei o que é um apito de cachorro. E eu sei que na semana passada teve o apito de cachorro na questão das mulheres. Na semana retrasada, onde a imprensa, os políticos de esquerda, as pessoas, várias pessoas de direita, pegaram trechos do programa e fizeram ele viralizar comigo, dizendo que mulher votava mal. No programa seguinte, eu expliquei com dados e estudos científicos o meu ponto, que as mulheres tendem a votar mais na esquerda do que os homens, e muita gente que tinha me criticado teve que concordar comigo. Como essa difamação não deu tão certo assim, eles partiram para a próxima. Eis que então vem o Demétrio Vecchioli, do Metrópolis, e publica a seguinte reportagem. Operação fraudulenta de Paulo Figueiredo quebra hotel e lesa aposentados. Isso teve uma repercussão em vários lugares. Inclusive, acho que é da Band News esse vídeo que eu mandei para vocês. Tem como botar esse vídeo que eu mandei antes da gente botar no programa? Antes esse cara fosse apenas, entre aspas, tá? Esse apenas, um misógino. Paulo Figueiredo, ele foi sócio, sabe de quem? De Donald Trump, na construção de um empreendimento que se chamaria Trump Hotel, Rio de Janeiro, na Barra. Meu Deus do céu, o cara fala como se fosse ruim eu ser sócio de um dos maiores magnatas do mercado imobiliário que se tornou presidente dos Estados Unidos. Para ele é um demérito. Para mim é uma tremenda honra, mas vamos lá. Tijuca. Esse empreendimento jamais saiu do papel. Sabe por quê? Denúncia de... Tem como, produção, entra por favor, acho que procura aí o hotel LSH e mostra por favor o hotel que esse imbecil, quem é o nome desse imbecil? Esse é o Megali, não? Respondam aí no chat. Esse imbecil tá dizendo que nunca saiu do papel? corrupção. Os caras fugiram com o dinheiro dos investidores aqui no Brasil. Paulo Figueiredo é foragido nos Estados Unidos, não só pela tentativa de golpe de Estado, mas também por esse esquema. E mesmo nos... Eu não sou foragido nos Estados Unidos, não há nenhuma condenação criminal contra mim. Agora, olha a maluquice que ele vai falar aqui. Nos Estados Unidos, as investigações sobre esse caso de corrupção levaram Paulo Figueiredo à prisão. Ele foi detido no centro de detenção de Miami por 15 dias. Depois teve que cumprir medidas cautelares. Neste momento em que nós falamos... Não, seu imbecil, eu não fui detido por corrupção nos Estados Unidos. Eu já expliquei isso no ar. Mas isso aqui é surreal. O cara senta e difama você com mentiras do início ao fim. E tudo que eu tô falando não é minha opinião, não, é verificável. Eu nunca fui preso por corrupção nos Estados Unidos. Teve a operação no Brasil contra mim, já vamos falar sobre ela. Os Estados Unidos, na época, cancelaram o meu visto. E por isso, como eu ainda não tinha recebido o meu green card, na época, eu acabei detido 15 dias pela imigração. Nunca fui preso por corrupção nos Estados Unidos. Isso está mais do que documentado, minha ficha aqui é limpa. Pô. Ele é investigado pela própria Justiça dos Estados Unidos por ter recebido de 770 mil reais, o equivalente a 770 mil reais, no esquema de fraude financeira. Quando era comentarista da Rádio Jovem Pan aqui no Brasil, Paulo Figueiredo, todos os dias, denunciava militares. Não, chega. Corta para aqui. Vamos por parte, porque ele começa a misturar duas coisas. Vamos lá. Sobre a questão do hotel. Tem foto do hotel aí, produção? Quando tiver, por favor, bota na tela. Até onde eu sei, o hotel, inclusive, está operando. Esse hotel aí, isso não é AI, tá, gente? Se você é do Rio de Janeiro e você passa na Praça do Ó, este hotel, inclusive, aí onde está branco hoje em dia, tinha escrito bonitão, Trump. Eu tenho até um pouco de constrangimento, porque hoje em dia eu tenho horror à arquitetura moderna. Então, se eu tivesse feito esse empreendimento hoje em dia, eu teria feito de outra forma. Embora eu ache até que é um prédio muito bonito e que combina
com essa região da Barra da Tijuca. Inclusive, quem fez essa fachada foi simplesmente a WATG, que é o maior escritório de arquitetura de hotel do mundo. Foi quem fez. Quem fez o design de interiores foi o David Rockwell, que é o maior, mais premiado design de interiores do mundo nesse momento. Então, assim, não é que não só saiu do papel, como é um hotel do caralho, que inclusive, no qual, inclusive, quando eu estava no Brasil, era o hotel da Globo, era o hotel que as artistas da Globo e do Projac ficavam. Seja como for, não tem nenhuma revelação nessas reportagens. Essa história tem mais de uma década e eu já tratei publicamente, já tratei aqui no programa sem pudor nenhum, um monte de vezes, tanto no X quanto aqui no Paulo Figueiredo Show. Então o que existe é o requentamento, porque eles fazem de tempos em tempos, de uma pauta com um objetivo que já ficou óbvio, é o objetivo de difamação. Gente, não tenham dúvidas, foram atrás na semana passada da minha esposa. A Folha de São Paulo passou a stalkear o meu sogro no Instagram. Agora, os fatos são, eu tenho um orgulho que que não cabe em mim. Peraí, segurei. O hotel, que o animal acha que nunca saiu do papel, tá aqui, ele foi matéria de capa do The New York Times. Olha aqui, eu novinho, sem barba. Isso aqui foi fácil de eu tirar porque eu tenho tanto orgulho que isso está na parede do meu escritório. Está na parede do estúdio. Se você vier um dia me visitar aqui, você vai ver. Quando eu deixei a gestão desse empreendimento no início de 2015, ou seja, há mais de 11 anos, o hotel estava na fase de conclusão para ser um dos melhores hotéis do Rio de Janeiro. O primeiro hotel do Trump na América Latina. Ficou espetacular, é espetacular até hoje. Deixa aí na tela. Aliás, e como é que eu não vou morrer de orgulho de ser sócio do maior nome do mercado imobiliário global? Quantas pessoas, e como empresário, podem dizer que fizeram um troço desse? Agora, desculpa, você quer me responsabilizar pela falência de uma empresa cuja gestão não está sob meu controle ou responsabilidade há 11 anos? Quantas gestões já teve desde então? Então, quer dizer, eu crio uma empresa, saio da empresa, 11 anos depois eu sou responsável pela falência? Parece que faliu no mês passado, mas muito mais por uma disputa envolvendo, inclusive, fraudes feitas, nas quais eu fui vítima. Isso é uma desonestidade que dispensa comentário. Agora, eu fiz negócio, eu fiz empreendimento em vários países, eu criei empresa, pago imposto, e me orgulho disso. Quem pode dizer o mesmo? O Demétrio Vecchioli não pode dizer, é um borra-botas, nunca fez coisa nenhuma. O outro, o Inconstantinho, estava, todas as acusações contra mim são só em relação a coisas que eu falo, não existe nenhuma acusação em relação a nenhum empreendimento ou nada que eu tenha feito na minha vida. Porra, claro, você não fez nada. Você é sustentado pelo seu pai. Você trabalhou na empresa do seu pai, é sustentado pelo seu pai com a herança antecipada e você só fala. Você nunca empreendeu na vida. Como é que você vai ser processado se você nunca fez nada? Se você não sair de casa, não vai acontecer nada com você. Agora, se você for lá, desbravar, fizer coisa, fizer negócio, construir coisa, as pessoas vêm atrás de você, pô, faz parte. Agora, eu nunca participei da captação de recursos nesse hotel, ele sabe e outras pessoas sabem. Eu sou bom em muitas coisas, mas não sou um cara bom de captação de recursos, não sou uma pessoa com bons relacionamentos, mercado financeiro, fundo de investimento, etc. Eu era um sócio minoritário, tinha 10%, e não só não participei da captação, como eu fui vítima desse esquema montado pelos outros investidores. Com quem, aliás, a minha relação de desafeto é pública e notória. Se você for entrar lá, Lauro Jardim, Anselmo Góes, você vai ver sobre as minhas brigas com o chamado Rei Arthur. Então, ninguém se ferrou mais do que eu nesse empreendimento. Agora, isso tudo foi, como eu disse, objeto de um processo criminal que correu durante alguns anos contra mim. O que aconteceu no processo? Eu fui condenado? Não. Eu fui inocentado? Não. Eu fui mais do que inocentado. O processo contra mim foi trancado pela justiça por falta de causa. O que é isso? É o tribunal reconhecendo que não tem sequer base para o processo existir.
É um foi mal, tava doidão da justiça. A justiça dizendo que a denúncia era inepta e tentava me responsabilizar pelo cargo que eu ocupei, não por qualquer conduta. O delator do caso, que era meu desafeto, afirmou no depoimento que eu não participava desses esquemas. E aí, claro que o Demetrio Vecchioli, até isso é tão verdade, gente, que está na coluna do Demetrio Vecchioli, mas ele menciona ali num cantinho, torcendo para ninguém reparar. Ah, mas a multa na CVM. Tratamos da multa da CVM aqui. Um processo político cheio de irregularidades, conduzido pelos asseclas do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. E eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Eu sei quem eles são, eu estou indo atrás deles, pode ter certeza. A gente não vai esquecer de ninguém. Seu João Ascioli. Pode ter certeza, seu João Ascioli. Se recupere aí. Desejo plena recuperação, porque eu não esqueci de você. Assim, né, uma coincidência. Esse processo da CVM surgiu magicamente anos depois da minha saída, inclusive depois do prazo de prescrição. E aí, na mesma sessão, não sei se vocês se lembram disso, na mesma sessão em que a CVM me deu uma multa multimilionária, isso tem agora, foi ano passado. Lembrando que eu saí do empreendimento em 2015. Na mesma sessão, a CVM absolveu o CEO das Americanas. A empresa do maior rombo contábil da história do varejo brasileiro. Para o Paulo Figueiredo, uma multa multimilionária. Mesmo tendo sido inocentado totalmente para a CVM, para lojas americanas. A única vantagem para mim é que papel escrito pela CVM e pela tia Maricota, para mim, tem exatamente o mesmo valor. Eu não estou sujeito à CVM. Eu não sou agente imobiliário. Eu quero que a CVM se foda. Não posso explicar de forma mais evidente o meu desprezo por uma autoridade de valores imobiliários do Brasil. Não posso, não tenho como expressar. Não faz nenhuma diferença uma condenação da CVM na minha vida. Meus advogados estão lá cuidando do assunto, a discussão jurídica nem começou, tem muita água para rolar, mas eu já falei para eles, eu nem acompanho o processo. Eu sei que mais cedo ou mais tarde o Brasil muda, daqui a pouco vai ser tudo anulado de novo. E no Brasil, a sua virtude é medida pelo grau de perseguição que você sofre, eu já falei isso. Isso vale mais, me deram uma placa bonita, lá eu trouxe aqui para vocês, me deram medalha. Outro dia eu estava vendo, quem que era? O cara do PT recebendo uma medalha lá da Marinha. Medalha no Brasil não vale mais nada. Qual é a medalha hoje que você pode botar no peito no Brasil? É ser perseguido. Se o sistema não está violentamente contra você, ou é porque você é útil, ou porque você é irrelevante. Mas não bastou essa ação. Como eles estavam falando uma fraude nos Estados Unidos. A imprensa foi lá e requentou a outra história, a história do Getter. Essa é uma história da agência pública que tentaram usar contra mim no ano passado, há um ano atrás. Naquela ocasião, então, só para vocês entenderem, né, a notícia é uma notícia de 11 meses e meio atrás. Naquela ocasião, inclusive, a manchete era mais sensacionalista. Justiça dos Estados Unidos liga Paulo Figueiredo à esquema de fraude bilionário. Já que trouxeram de novo essa história, vamos falar sobre ela também. E eu gosto de fazer isso, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Eu gosto de fazer isso em respeito a você que me assiste, você que me apoia, você meu patrono, você que está aqui me assistindo, você que tem um interesse legítimo nesse assunto. Caso contrário, eu não falaria nem um minuto sequer sobre isso. Primeiro, porque é irrelevante para mim o que as pessoas pensam de mim. Segundo, porque não adianta. Isso não é uma busca real dos fatos pela imprensa. Isso é uma campanha de difamação. E se você acha que o jornalismo profissional morreu, virou uma máquina de militância política, você imaginar que a imprensa vai te tratar com justiça e seriedade, você seria maluco, eu teria que ser internado. Então, em respeito à minha audiência, vamos lá. Nesse caso do Getter, a primeira parte mais importante que o imbecil do Megali, eu acho que é o Megali, eles não entenderam. Não há uma ação criminal nesse caso. A ação é uma questão civil.
Não existe nenhuma acusação de fraude contra mim. Não existe nenhuma acusação de fraude com o Jason Miller, contra o Jason Miller. Nenhuma. Jason Miller está saindo na imprensa que ele vai voltar a ser, inclusive, empregado da Casa Branca. Ele já é hoje do Trump, mas dizem que vai ser da Casa Branca. Então não há nada criminal. Quem sugere o contrário, igual esse imbecil, não entende o básico de como funciona a justiça americana. Ou então, melhor do que isso, aposta que você não vai entender. Os fatos que sempre foram públicos e notórios. O Gettr, vocês lembram do Gettr, uma rede social americana focada em liberdade de expressão, cujo CEO, não era o dono, era o CEO, era o Jason Miller, me contratou em 2021 para uma consultoria de estratégia de comunicação no Brasil. Os caras queriam entrar no Brasil, achavam que o Brasil era um mercado relevante, eles precisavam de penetração junto à direita, eu sou um empresário, comunicador de algum sucesso, com relevância na direita, então uma empresa de comunicação contratar alguém que tem especialização de business na Harvard Business School, para fazer uma consultoria de comunicação, não me parece nada esquisito. E esse aqui é o escândalo. Modéstia à parte, de novo, cara, as pessoas podem falar o que elas quiserem, até você pode procurar as pessoas que me odeiam. Elas falam assim, cara, o Paulo Figueiredo é um escroto, é um extremista, não sei o quê, mas ele é muito inteligente. Modéstia à parte, eu sou mais do que inteligente, sou muito competente. Uma coisa que falta no bolsonarismo, que eu tenho de sobra, é a capacidade de transformar coisas em realidade. E eu transformei o Brasil no segundo maior mercado do Gettr. No segundo maior mercado do mundo do Gettr. Quando eu encerrei a consultoria no fim de 2021, não era só o segundo maior mercado, era o mercado que mais crescia. O Brasil crescia mais rápido que os Estados Unidos no Gettr. E vocês lembram, muitos de vocês, digam aí no chat se vocês tinham conta no Gettr ou não, mas o Gettr chegou a ser muito popular na direita brasileira. Foi patrocinador da Oeste. Paulo Figueiredo, você tem implicância com a Oeste. A empresa que eu representava fez um belo de uma campanha de anúncio na Oeste. Fez uma bela de uma campanha de anúncio na Jovem Pan. Quem fez essas campanhas de anúncio, acreditem. Então, antes da doidinha lá dizer você tem implicância com a Oeste, eu já levei rios de dinheiro para a Oeste, com anúncio. A estratégia, o trabalho, os relatórios, está tudo detalhado nesse processo. Puta de um trabalho de consultoria, de gente grande, minha e do meu time, que, porra, é time de gente espetacular, time de gente, porra, Stanford, time de gente de primeira linha. E o que aconteceu depois? Anos depois, a minha consultoria lá durou 5 meses. Anos depois, e eu vou dizer para vocês, nunca disse isso. Sabe por que eu não renovei? Eles queriam renovar comigo. E eu virei e falei assim, não vou renovar. Por quê? Porque ser representante de rede social gera um risco criminal muito grande. E eu quero que vocês paguem um criminalista para mim se eu for acusado de alguma coisa por ser representante do Gettr. Aí a gente chegou numa negociação, eles queriam um determinado limite, eu não me lembro quanto era que eles queriam, acho que era $100 mil na época. Eu falei, isso não tem a menor condição, porque eu não sei quanto vai custar o criminalista. O que aconteceu? O Jason Miller foi detido no aeroporto. Anos depois, o representante comercial do X recebeu mandado de prisão, ou seja, eu estava coberto de razão. Aí a gente optou por não renovar. Eu continuei, obviamente, amigo do Jason, vocês sabem que encontro o Jason o tempo inteiro. E aí o que aconteceu anos depois? Anos depois, veio o X, o Elon Musk comprou o X, o Gettr perdeu a razão de ser, né? Veio, não sei o que fim levou do Gettr, mas aí um investidor, descobriu-se que um investidor do Gettr, que era um chinesinho, Miles Guo, dissidente do Partido Comunista Chinês, eu nunca vi mais gordo na minha vida, ele teria sido acusado de fraude nos Estados Unidos. Este sim foi acusado de fraude, não eu. Nunca fui acusado de fraude nos Estados Unidos. Podem buscar, se vocês buscarem na internet, vocês vão achar. Os credores deste chinesinho acusado de fraude entraram com ações cíveis, repito, ações cíveis e não criminais, do que se chama de clawback. Clawback é meio que você agarra e pega de volta, para tentar recuperar dinheiro das empresas em que ele tinha investido.
E aí os caras entraram com 260 ações, centenas de pessoas e empresas que receberam pagamentos legítimos. Só para dar um exemplo para vocês. Quem está comigo no mesmo caso é a Apple, porque vendeu o computador para o cara. O Facebook vendeu anúncio. A Fox News vendeu anúncio. A FedEx prestou serviço de logística. Escritórios de advocacia que prestaram serviço jurídico. Concessionária de carro. Vários funcionários. E o próprio Jason Miller está no mesmo processo. Euzinho sou um coitadinho que prestou um serviço, fui pago por ele como mando figurino. E prestei o serviço. Tudo documentado. Agora, quem em sã consciência vai acreditar que todos esses caras, inclusive o Tim Cook, o Mark Zuckerberg, todos esses caras estavam num esquema de fraude com um investidor chinês. Pô, se eu tivesse esquema de fraude, não ia pedir $5 para você apoiar o programa, não. Aliás, aproveito esse momento para lembrar disso e pedir o seu apoio. Essa discussão não é nem minha, é de uma das minhas empresas. Com a justiça, com esses caras, segue na justiça americana. Agora, eu não tive, né, teve que devolver $700 mil, R$700 mil, que é $140 mil, que não é porra nenhuma aqui nos Estados Unidos. Tive que devolver merda nenhuma, nunca devolvi um centavo. Como acontece em qualquer disputa comercial aqui nos Estados Unidos da justiça, a conta é simples. Quando o custo de advogado supera o valor em discussão, a gente busca fazer um acordo, resolve as coisas do jeito mais eficiente e a vida segue. Foi exatamente o que fizeram, inclusive, a Fox News, o que fizeram a FedEx. Meu Deus do céu, é algo tão banal que só vira escândalo na cabeça de quem nunca assinou um contrato na vida. Explicado os escândalos da campanha Que Pariu um Rato, eu chamo a atenção para o ponto principal, que é o timing. Em 3 semanas, a gente viu uma avalanche. Matéria requentada, assédio contra a minha família, difamação, descontextualização. Ai, Paulo, você falou das mulheres. Meu Deus do céu, Paulo Figueiredo Show tem milhões de espectadores. Milhões de espectadores. Eu acho que vocês vão se chocar bem mais com o que eu falo no programa, porque eu falo coisas bem mais extremistas, que no final das contas são verdade, do que simplesmente que mulheres votam mal. Eu sei que eu incomodo, gente. Eu sei que o Alexandre não gosta de mim. Eu sei que o Gilmar Mendes está preocupado. Mas não se enganem. Nesse caso, eu não vou me envaidecer, porque eu sei que eu não sou o alvo principal. O alvo principal chama-se Flávio Bolsonaro. E o objetivo dessas pessoas com isso é não só desgastar a imagem do Flávio, mas também castrar quimicamente a campanha. Essa campanha que já é meio insossa, é bem insossa. Eles querem castrar quimicamente, eles querem afastar os radicais para transformar o Flávio em um candidato dócil ao sistema. E tem gente dentro da campanha feliz com isso. Os hipertensos, os santinhos. Eu não vou falar sobre eles hoje, não. Eu vou deixar para um outro dia. Mas dê uma olhada nas notícias do jornal. Eu estou dando um tempo para conversar internamente com as revelações que saíram na coluna do Igor Gadelha e por aí vai. Pesquisem. Pesquisem quem que está encontrando quem, aonde, que papel tem. É claro que essas pessoas querem Eduardo e eu e quem quer que seja longe. Então, eu entendi que nesse momento, se eu tivesse em Washington, o foco da discussão e o agendamento, eu falo sempre aqui, agenda setting, eu falo aqui, o agendamento da discussão seria deslocado. Em vez de ser a luta do Flávio contra as tarefas e a ausência vergonhosa do Lula, acabaria sendo a relação do Flávio comigo. Por algum motivo, que até os colunistas me falam, Paulo, notícia com o seu nome. Quem me falou isso pela primeira vez foi o Lauro Jardim. Falou assim, Paulo, notícia com o seu nome rende clique. É um fetiche, é uma coisa que as pessoas têm, um fetiche. E eles acharam nisso um ponto vulnerável. Se eu tivesse lá com o Flávio, eu ia acabar desviando o foco. E eu sempre falei para vocês, eu não ligo pro protagonismo, não ligo pros louros. E aí decidi não ir para Washington. Decidi nem ir.
Se fosse para ficar lá, tendo que evitar ver Flávio, eu não roubei, não matei, não tenho nada a esconder, não vou evitar ser visto com ninguém. Então, se é para favorecer, não desviar o foco, eu prefiro nem ir. Porque assim eu preservo o Flávio e a minha prioridade permanecem inalteradas, o trabalho avança. O protagonismo hoje não é protagonismo meu, é protagonismo do Flávio. Eu não sou, não vou fazer videozinho, fui contrariado, vou fazer um vídeo dizendo, falou grosso comigo, não sei o quê, não vou, então decidi que não vou apoiar. Não. Os meus comentários estão escritos, o trabalho dos bastidores continua. Eu, inclusive, estarei em Washington nos próximos dias por mais uma rodada de encontros e reuniões para tratar das pautas nos Estados Unidos. Não tem rompimento algum com o Flávio. Pelo contrário, meu apoio, minha postura continua idêntica. Eu continuo apoiando o Flávio. Saiu uma reportagem, está no meu X. Flávio, a oposição percebe que Flávio Bolsonaro é o único competitivo contra o Lula. Eu falo, porra, é mesmo, né? Puta, que aparentemente temos Sherlock Holmes na direita brasileira. Ô, Sherlock Holmes! Ô, Sherlock Holmes! Porra. Então, não tem rompimento, não tem briga com o Flávio, não tem absolutamente nada disso. As coisas que eu digo a vocês podem ter certeza que eu digo a ele. Eu ainda não tive tempo de falar dessa desastre de comunicação. Eu já estou dizendo aqui, acho a campanha insossa, acho que vocês estão desengajados por falta de conteúdo para vocês se engajarem, acho que o entorno do Flávio Bolsonaro se preocupa demais com a imprensa, acho que o nosso voto tem que estar dentro nas características do nosso movimento, da mesma forma que não adianta você querer chamar uma porra de um técnico europeu para botar a seleção brasileira para jogar igual seleção europeia, porque a gente vai ser eliminado nas oitavas de finais, não adianta querer marqueteiro botar o Flávio Bolsonaro para jogar com característica de candidato que tem 3% nas urnas. Flávio Bolsonaro tem que jogar com características de bolsonarismo, pô. Essa é a tradição do nosso movimento. E o que é bolsonarismo? Imaginem se o Bolsonaro teria tido qualquer pudor em falar sobre o viés óbvio do voto feminino e do problema que isso representa. Que saudade daquele que falava que não queria ter filho viado, não queria mesmo. Que saudade desse bolsonarismo. Que saudade daquele futebol maroto do Brasil, da individualidade, do talento. Agora, irmão, se você quer botar Neymar no banco, vai ter que bater pênalti com Bruno Guimarães. E Bruno Guimarães é isso que está aí. É isso que está aí. Amanhã não teremos programas porque eu estarei viajando, mas agradeço a audiência colossal de hoje, absolutamente espetacular. Obrigado a vocês, principalmente no X, que bombaram o programa de hoje. Amanhã estaremos de volta. Não, amanhã não, depois da manhã, quinta-feira estaremos de volta. Vou pensar sobre o que dá para falar e o que não dá para falar até quinta-feira. Deus abençoe o Brasil.